E aí, vamos tomar um café? E o assunto de hoje é o sistema eleitoral brasileiro. Não é de agora que a urna eletrônica ela é criticada e objeto de muita desconfiança. Na reeleição da Dilma, o próprio PSDB derrotado contratou uma empresa especializada que, no seu relatório final, disse que as urnas eletrônicas eram impossíveis de serem auditadas. Isso acabou provocando, dentro de um parlamento, um debate, uma discussão que chegou até uma PL, um projeto de lei, que instituía o voto impresso como um sistema de conferência, vamos dizer assim, da urna, um registro físico. A lei foi aprovada, mas foi derrubada no Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo entendeu que não poderia ser objeto de projeto de lei, sim de emenda constitucional. Então o Congresso se reorganizou, instaurou uma comissão para tratar do assunto. Nesse meio tempo, o presidente foi eleito e ele fez uma acusação grave ao sistema eleitoral, dizendo que ele tinha sido fraudado, que ele tinha ganho em primeiro turno e que ele tinha provas dessa fraude, provas que ele jamais apresentou, e isso simplesmente ajudou a acirrar mais o clima ali hostil entre o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal Eleitoral e o próprio governo, né, o Poder Executivo. Enfim, a comissão continuou nesse debate, ouviu vários especialistas e chegaram à conclusão que realmente a instituição de uma impressora, de um voto impresso, seria sim um avanço ali no sistema de conferência, na segurança do próprio voto. Às vésperas da votação do relatório, surpreendentemente, o ministro do Supremo, Barroso, se reuniu lá com os presidentes de partido que no dia seguinte trocaram lá os membros das comissões que não tinham participado de nada e eles votaram contra, o relatório foi rejeitado. Mesmo assim, ele foi à plenária por pressão popular e ganhou no voto, mas não foi a votação suficiente para que se instituísse a emenda à Constituição. Com isso, o voto impresso foi derrotado. Bom, se você perguntar para mim se eu desconfio do sistema, eu desconfio sim, e vou além. Eu acho que se houver a oportunidade de existir uma fraude esse ano, vai haver. E são vários indícios que apontam a isso. Para começar, nós tivemos aí a liberação desse gangster, que estava condenado em 3 instâncias, e que, de repente, por uma luz do Supremo Tribunal Federal, de um ministro na canetada, disse que ali não era, quer dizer, a vara onde foi julgado o processo não tinha competência de fazê-lo, quer dizer, uma coisa que já tinha sido superada durante o processo, em várias arguições, mas, de repente, ele vai lá e dá um aval, solta e reabilita o criminoso. Bom, nós temos ali também, né, como indício, ministros que se declaram assim abertamente inimigos do governo e ainda se dizem do lado do bem. E eu tenho muito medo das pessoas que têm muito poder e se dizem do lado do bem, porque já que eles estão do lado do bem, qualquer coisa é permitida, né? Então você desconfia claramente disso. Nós tivemos também aí um relatório do TSE que se insiste, que se coloca em sigilo. Ele foi divulgado ali pelo presidente, pelo deputado Felipe Barros, ali numa live, né, em que admite que um hacker ficou meses dentro do sistema, inclusive lá no relatório diz que talvez ele tenha feito algum tipo de alteração no resultado da eleição suplementar de Aperibé, município do Rio de Janeiro. Ou seja, a desconfiança de se insistir que vamos dizer, esse relatório era sigiloso, uma coisa muito estranha, até o processo judicial poderia ser sigiloso, mas não esse relatório público de um órgão público que foi de interesse público, que foi feito assim, informando o que aconteceu. Quer dizer, como é que um relatório desse pode ser considerado sigiloso? É muito esquisito. Tem outra coisa também, que as próprias Forças Armadas, que foram chamadas a participar do processo, deram lá uma série de sugestões e, coincidentemente, também foram atacadas pelo ministro, dizendo que elas estavam sendo orientadas a tumultuar o processo, quando elas foram convidadas, tem técnicos habilitados para fazê-lo, deram 80 e tantas sugestões de melhoria do sistema. Isso também foi colocado em sigilo, estranhamente. É capaz dessa semana isso daí ser liberado, a informação para a imprensa, e para que nós saibamos quais são as determinações ou quais são as sugestões, melhor dizendo, das Forças Armadas para aprimorar o sistema. Fora isso, né, o TSE, ele promove, executa, regula, julga, quer dizer, o barba, cabelo e bigode da nossa eleição, do processo mais importante da democracia. E aí
você, quando questiona alguma coisa, você é logo taxado vamos dizer assim, de subversivo, que está atacando a democracia, está atacando as instituições, ou seja, ele não pode ser criticado. E é um tribunal que é uma jabuticaba, não existe em nenhum lugar do mundo, só aqui, e acumula tudo isso, é uma coisa muito estranha, muito esquisita. Então, tudo leva a crer, dentro desse panorama, é que se houver sim uma oportunidade para se fraudar essa eleição, vai ser fraudada. Bom, agora, se você acredita, né, na eficiência absoluta das instituições públicas, né? Na infalibilidade da justiça, da inviolabilidade dos sistemas eletrônicos, bom, pessoas como eu devem incomodar muito você. Afinal de contas, a gente não consegue aceitar passivamente que nos coloquem um cabresto. Bom, era isso que eu tinha para falar com vocês. Um grande abraço e até a próxima.